Aleluia, graça e paz, irmãos. Glória a Deus, amém. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1. E eu quero lhe convidar a ler comigo os versos 1 e 2. Josué, capítulo 1, os versos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu dou aos filhos de Israel. Se você crê nessa palavra, levante um aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio que assim como eu, você está desejoso por ouvir a palavra do Senhor nesta hora, amém? Então eu queria que você pudesse estender as mãos para cá, para a minha vida, e que você orasse por mim, que você me abençoasse nessa hora, para que eu seja essa voz de Deus, em nome de Jesus. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, fala ao nosso coração nesta hora. Que seja a sua voz falando conosco. Que seja tão somente um instrumento do Senhor, por meio do qual o Senhor faça notória, conhecida a sua vontade nessa noite. Nós te pedimos isso, no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Nós declaramos aqui nessa noite que nós temos como visão, como igreja do Senhor, ser uma comunidade de fé que cresce. Diga amém. E que cresce de que maneira? Através da manifestação do poder de Deus. Quando nós falamos sobre visão, nós estamos falando sobre o lugar aonde nós queremos chegar. E a nossa visão, ela precisa ser muito clara. Porque se nós não tivermos uma visão clara de onde estamos e de onde nós queremos chegar, certamente nós viveremos um estado de estagnação. Nós não chegaremos a lugar algum. E é sobre isso que nós queremos compartilhar uma palavra nessa noite. O texto que nós lemos, ele fala de um momento muito crucial na história de Israel. A Bíblia nos fala acerca da morte daquele que foi, sem dúvida, o maior líder que a nação de Israel já viu, Moisés. A palavra diz que o próprio Moisés declarou acerca de Cristo que o Senhor levantaria alguém semelhante a ele. E a Bíblia nos diz então que depois que Moisés ele liberta Israel do Egito, caminhando de uma forma extraordinária, desbravando o mar, passando a pés enxutos, caminhando pelo deserto, experimentando tantos milagres. A Bíblia diz que num dado momento aqui, Moisés morre. E eu queria que você pudesse tentar imaginar comigo como se encontrava agora a nação de Israel. Porque o seu libertador, aquele que com um braço forte, a mão do Senhor estendida sobre ele, ele pôde liderar a nação de Israel, por meio de tantos sinais, por meio de tantos prodígios.
E agora diz a palavra que Moisés morreu. E então a palavra diz que o Senhor chama Josué e diz assim: Josué, Moisés, o meu servo, ele é morto, mas agora eu tenho preparado você. Levante-se e passe esse Jordão e vá até a terra que eu prometi dar em juramento à minha nação, a nação de Israel. Amados irmãos, essa é uma palavra que ela precisa ser dita nos nossos dias. Quando Moisés ele morre, e então Moisés é o líder de Israel, o líder de Israel morre, olha, o povo de Israel fica sem liderança. E um povo sem líder é um povo sem governo. E um povo sem governo, irmãos, é um povo perdido. E a palavra diz então que o Senhor chama Josué. Josué, levante-se. Perceba, um novo líder, um novo governo estava sendo estabelecido em Israel. Mas sabe o que é interessante? Sempre foi assim. E não é diferente nos dias de hoje. Nem todos estão prontos ou dispostos a liderar. E essa palavra certamente mexeu com Josué e mexeu com toda a nação de Israel. E eu quero nessa noite falar sobre liderança. E eu quero falar sobre liderança em dois aspectos. Eu queria que você declarasse comigo, diga influência e propósito. Outra vez, diga influência e propósito. Muito bem. Então, olha, a visão, irmãos, ela é a arma mais poderosa da liderança. A visão é a arma mais poderosa da liderança. Sem visão, você se encontra desarmado. Sem visão, você está enfraquecido. Sem visão, você será mais facilmente encostado numa posição de manutenção, ao invés de se colocar num lugar de avanço para a conquista. Perceba que quando Moisés morre e o Senhor chama Josué, a primeira coisa que o Senhor lhe mostra: existe uma terra prometida. O Senhor mostra para Josué que existe um lugar a se chegar. O Senhor estava dizendo para Josué: olha, não perde de vista aquilo que eu vos tenho prometido, a terra que eu tenho conquistado para dar para vocês. Então, a visão, ela nos ajuda a conhecermos o caminho pelo qual nós devemos avançar. Alguém já disse, e eu concordo, que sonhar e ter visões é a linguagem de Deus para nos guiar no seu propósito eterno. Se você não tiver visão, se você não almeja chegar em algum lugar, qualquer coisa para você está bom. Você vive numa posição de comodismo. Você não almeja coisas maiores. Você não almeja melhorar, porque qualquer coisa te satisfaz. E eu quero que você entenda com isso que nós não estamos falando de você ter um coração ingrato. Mas eu quero que você entenda que existem coisas da parte de Deus para a sua vida, que o Senhor tem para você, mas que se você não tiver essa compreensão, se você não tiver essa visão, você jamais desfrutará delas. Então a visão, como nós aqui declaramos, ela é a arma mais poderosa no exercício de uma liderança. E quando nós estamos falando de liderança, nós estamos falando de influência. E quando nós estamos falando de influência, nós estamos falando de uma influência para um propósito, de uma influência para um fim. Então, olha, liderar é influenciar pessoas com um propósito. Declare isso comigo, diga: liderar é influenciar pessoas com um propósito.
Olha, muito comumente, quando nós falamos de liderança, logo vem à nossa mente uma posição, logo vem à nossa mente um cargo, vem à nossa mente um lugar de destaque. Mas eu quero que você entenda no sentido mais precioso da palavra: liderar é influenciar. Então, nesse sentido, todos nós exercemos liderança, porque todos nós influenciamos alguém. Então, quando nós estamos falando de liderança, eu quero que você entenda que nós estamos falando de uma influência, mas não é uma influência, sem sentido, mas é uma influência com propósito. Então, olha, o líder é uma pessoa que tem um caráter, que tem uma autoridade, que tem uma influência, que tem um reconhecimento, que quer levar pessoas a alcançar o seu propósito. E foi exatamente isso que o Senhor, Ele fez com Josué. Ele disse: Josué, sim, é verdade que Moisés, ele morreu, mas levanta-te e passa esse Jordão. Existe um lugar a se chegar. Então ele estava dizendo: olha, existe uma multidão de gente que precisa ser influenciada, que precisa ser levada para o seu destino. Então, amados, isso deve falar ao nosso coração, porque olha, o líder é uma pessoa que influencia pessoas para juntas atingirem um propósito. Nós somos chamados para influenciar uns aos outros, de forma que nós possamos alcançar o fim que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida. Então entenda uma verdade muito preciosa: toda liderança, ela só será eficaz se tiver um propósito. Se não houver propósito, a liderança, ela se perderá. Se não houver propósito, a sua influência, ela se torna uma influência sem sentido. Então, tire o propósito dessa definição de liderança e nós podemos declarar que essa pessoa, ela não é um líder de verdade. Porque toda influência, toda liderança deve nos levar para um fim. Então, entenda comigo. Nós declaramos aqui que, como igreja, nós temos uma visão clara: é ser uma comunidade de fé que cresce. Diga amém. Logo, o não crescimento da igreja deve gerar uma insatisfação no seu coração. Querido, você deve estar insatisfeito quando você olha para o lado e você vê uma cadeira vazia. Nós não estamos falando de encher cadeiras, mas eu quero que você entenda que uma cadeira vazia está representando a ausência de uma pessoa. Uma pessoa que talvez não conheça Cristo, e que se ela morre numa condição como essa, ela está perdida, ela está condenada eternamente a uma separação de Deus. Então, quando eu declaro que eu tenho uma visão como igreja, de ser uma comunidade que cresce, então não crescimento deve gerar insatisfação no meu coração. Logo, isso deve falar algo comigo. Se eu fui chamado para influenciar, e a minha comunidade de fé, ela não tem crescido, que tipo de influência tem sido a minha? Será que a minha influência, ela não tem sido exercida de uma maneira sem propósito, sem intenção? Então toda liderança sem propósito, ela perde o seu sentido. Então olha, não ter uma visão clara da visão, da missão e do propósito, é você não saber por que você existe e você não saber aonde você quer chegar, irmãos. Olha, nós nos reunimos como igreja para adorar o Senhor, porque Ele é digno de toda adoração. Mas nós não podemos perder de vista que nós não nos reunimos somente para adorar, nós temos uma missão. O Senhor disse para a sua igreja: vão e façam discípulos de todas as nações. Você pode dizer amém? Então isso precisa estar muito claro diante de nós.
Então, se essa é a nossa visão, nós precisamos criar meios para que essa visão ela possa se cumprir. Então, olha, uma pessoa sem propósito, ainda que possa ser um pretenso líder, é alguém apenas carismático, mas que não vai levar ninguém para lugar nenhum. Nós precisamos entender, queridos, como igreja, que a nossa missão ela é urgente. Sabe, o Senhor não nos chamou para uma performance. O Senhor não nos chamou para termos uma palavra bonita. O Senhor não nos chamou para termos uma boa organização. Não que essas coisas não possam estar presentes na nossa caminhada. Mas nós precisamos entender que essas coisas não são o nosso propósito. O nosso propósito é manifestar o reino de Deus. Amém? De tal forma que o reino de Deus ele venha tomar o seu lugar na vida de todas as pessoas. Então, olha, alguém que age assim não produz frutos e não tem resultados. Então, essa é a razão para o não crescimento de muitas igrejas não ter uma visão clara. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Declarar uma visão ou ter conhecimento dela não significa necessariamente ser tomado por ela. Porque muitas vezes nós podemos aqui, olha, nos reunir todos os domingos ou às quartas-feiras e declarar a nossa visão, mas se a visão não te tem, você será só alguém que vai reproduzir uma declaração, mas que essa declaração de fato ela não toma completamente você. Então você precisa ter uma visão clara, isso precisa pulsar no seu coração. Isso precisa arder no seu coração. Uma igreja sem visão apenas funciona. Uma igreja sem visão, ela realiza programas, mas ela não alcança o propósito. O Senhor não nos chamou para realizar atividades. O Senhor não nos chamou para realizar programas. O Senhor nos chamou para manifestar o seu reino. Amém? Para tornar o seu reino conhecido, para tornar Jesus Cristo conhecido e rei de todas as pessoas. O nosso verdadeiro propósito é fazer discípulos de toda a terra, que encham a terra com a glória de Deus, amém? Declare comigo assim, diga: se a pessoa que influencia outras pessoas não tiver um propósito, ela não terá êxito. Então entenda, olha, uma liderança sem propósito, como nós temos declarado, ela é ineficaz. Um propósito sem liderança também é ineficaz. Essas coisas elas precisam andar juntas. Então, eu posso ser um líder, mas se eu não tiver um propósito, eu serei ineficaz. Eu tenho um propósito, mas se eu não exercer uma liderança para alcançar esse propósito, eu também serei ineficaz. Então, o Senhor nos faz entender que a nossa liderança, ela precisa ser eficaz. Então, olha, uma organização sem um líder, sem uma liderança, ou liderada por todos, ela é uma liderança sem êxito. Olha, no meio de tantos, o Senhor chama um e diz assim: Josué, levante-se. Sabe, eu quero crer que esse continua sendo o clamor do Senhor ainda nos dias de hoje. O Senhor continua no seu coração, clamando para que homens e mulheres possam se levantar, possam se posicionar, tenham muito claro na sua mente o propósito de Deus para as suas vidas e possam influenciar outras pessoas a esse propósito. Às vezes um líder, ele pode até ter um encargo, mas se ele negar a assumir a sua liderança de influência para determinar a visão, ele vai ser irrelevante.
que eu quero dizer é, não basta você estar numa posição de liderança, entenda isso comigo, amém? Você pode estar numa posição de liderança sem exercer uma influência. Isso significa dizer que enquanto nós nos comportarmos assim, nós não vamos promover mudança. Nós precisamos de fato influenciar, levar as pessoas ao seu propósito. Muitas vezes a nossa caminhada como igreja, ela se torna irrelevante porque nós caminhamos sem rumo. Caminhamos, irmãos, sem propósito, caminhamos sem norte. Deixa eu dar um exemplo prático para você. O Senhor disse para a sua igreja. Quantos são igreja do Senhor aqui? Levante sua mão. O Senhor disse para a sua igreja: vão e façam discípulos. O Senhor disse isso para mim e para você, amém? Nós entendemos isso. Se o Senhor me disse que eu devo fazer discípulos, esse é o propósito da minha vida, amém? Se esse é o propósito da minha vida, você não precisa responder, mas você responde para você mesmo. Você estabeleceu no seu coração, por exemplo, fazer quantos discípulos esse ano? Porque Deus disse para você e disse para mim: faça discípulos. Você estabeleceu isso no seu coração? Você disse assim: eu vou fazer 1 discípulo, 2 discípulos, 3 discípulos esse ano. Então o Senhor está esperando de nós uma resposta. O Senhor está esperando da sua igreja que a sua igreja se levante para ser aquilo que Ele chamou para ser. Então, mas muitas vezes nós caminhamos sem rumo. Ele disse que a gente deveria fazer discípulos e a gente está fazendo tudo menos discípulos. Tem alguma coisa errada, irmão. Então, olha, é maravilhoso nós estarmos nos movimentando como igreja nos nossos ministérios. Mas o Senhor não chamou você para compor ministério. Se nós tirarmos ministérios da igreja, a igreja continua sendo igreja. Agora, se você deixar de fazer discípulos, você perde o sentido, você não é igreja. Então nós precisamos trazer isso à nossa mente. Nós não podemos caminhar sem rumo, caminhar sem propósito, caminhar sem norte. Nós precisamos ter uma visão muito clara de Deus acerca do chamado dele para a nossa vida. E todos os nossos esforços, eles devem convergir para o mesmo fim: cumprir o propósito de Deus. Se o líder for uma pessoa de pouca influência com as outras pessoas, ela não as motivará. Olha como isso é interessante, porque esse é o caso mais comum de liderança. A liderança, ela só é liderança quando as pessoas são motivadas a alcançar o seu propósito. Entenda uma coisa: se você não influencia pessoas, você não lidera, ainda que você possa ser líder. Sem dúvida, o maior exemplo que nós temos de liderança é Jesus Cristo. Amados, Jesus Cristo, ele influenciava pessoas de tal forma que o tempo todo as pessoas queriam estar com ele, porque elas eram influenciadas pela sua presença. Então, um líder que não influencia outras pessoas, que faz tudo sozinho, que é centralizadora, ainda que ela possa ser bem intencionada, ela não exerce uma liderança saudável. Entenda, olha, um líder não é aquele que faz. Um líder, ele é aquele que influencia outros a fazer. Veja o que Jesus fez. A Bíblia diz que Jesus, ele chama os seus discípulos para estarem com ele. Ele os ensina e depois ele diz: agora vocês vão e façam. Então esse deve ser
sem dúvida, deve ser algo, sem dúvida, que nós devemos trazer para a nossa vida e nós buscarmos. Então, olha, um bom líder sempre vai preferir atrair e envolver pessoas na concretização da visão. Irmãos, tudo precisa girar em torno daquilo que é a visão de Deus para as nossas vidas. Eu quero que você entenda uma coisa comigo, em nome de Jesus. Nós não podemos estar aqui sentados e satisfeitos enquanto pessoas estão caminhando para o inferno, irmãos. Porque é isso que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz. Que se nós partirmos desse mundo sem professarmos a nossa fé em Cristo, nós vamos passar a eternidade distante de Deus. Nós não estamos falando de um tempo, de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos, mas nós estamos falando de algo que não poderá ser mudado. É uma eternidade. Há pessoas que vão dizer assim: mas o inferno é aqui. Elas estão completamente enganadas, equivocadas. Elas não sabem o que é inferno, irmãos. Graças a Deus nós também não sabemos. E eu espero que nenhum de nós possa ir para lá para saber. Amém? Mas olha, você consegue tentar por um instante imaginar o que é você estar num lugar onde há uma completa ausência de Deus, onde não há paz, onde não há alegria, somente dor, agonia e aflição. Então o que o Senhor quer nos fazer entender é: nós não podemos ter uma consciência como essa e não influenciar pessoas para virem à presença de Deus. A pastora estava falando aqui, nós vamos ter o dia do amigo agora na quinta-feira nas nossas células. Você já deve sair daqui, sabe, programado para convidar pessoas. Eu estava orando e estava dizendo: Senhor, me faz esbarrar com pessoas, sabe, me faz encontrar pessoas no caminho, para que eu possa convidá-las, para que elas possam estar na minha célula na próxima quinta-feira, para que elas possam conhecer o Senhor e ter o seu destino mudado. Então nós precisamos ressaltar isso, trazer isso de volta às nossas mentes. Nós precisamos juntos, irmãos, influenciar outras pessoas para que juntos nós possamos atingir o nosso propósito. Olha, um líder visionário e corajoso compartilha de uma forma apaixonada e convincente a sua visão, a fim de formar uma equipe para conquistar o seu alvo, o seu objetivo. Sabe quando você é apaixonado por algo, você só fala sobre aquilo? É ou não é? Quando você está apaixonado por algo, você fala, daqui a pouco você sai um pouquinho, você volta, você fala a mesma coisa. Porque isso te apaixona, porque isso mexe com você. Então, olha, nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor a tal ponto da gente falar dele a todas as pessoas. O que caracteriza uma boa liderança é a formação de uma equipe de pessoas para estarem junto com você, que se sentem realizadas, se envolvem de uma forma intensa, persistente e até sacrificial pelo propósito que elas professam crer, o propósito pelo qual elas acreditam. É isso que nós vemos na vida dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Veja, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse assim: eu não tenho a minha vida por preciosa. Na verdade, ele chega a declarar assim: olha, tudo aquilo que eu conquistei, eu me desfaço de tudo. Eu até considero todas as minhas conquistas como um esterco. Eu coloco tudo de lado pela sublimidade de conhecer a Cristo, de estar na sua presença,
de permanecer nele. Então perceba que isso foi algo que conquistou o coração do apóstolo Paulo. A presença de Cristo conquistou o seu coração de tal forma que ele abriu mão de absolutamente tudo para estar na sua presença. Então ele foi alguém que viveu a sua fé de maneira intensa, de maneira persistente e até mesmo de maneira sacrificial. Ele deu a sua vida para que o evangelho do Senhor fosse propagado. E nós também, de igual forma, devemos dar a nossa vida, irmãos. Pastor, o senhor está dizendo que agora eu tenho que entregar a minha cabeça, eu tenho que morrer pela causa do evangelho? Não, irmão, se for necessário, tem. Mas não é isso que eu estou dizendo. Deixa eu contar para você, eu já contei essa história, eu acho que eu estou ficando velho. Quando a gente começa a repetir história, ou senão está faltando história. Mas é uma história que se encaixa bem nisso aqui. E que ela é uma história que me marcou. Nós éramos ainda, eu já ia dizer adolescentes, mas não, nós éramos jovens. Mas bem jovenzinho, né, amor? Nós dois. E a gente foi para um congresso missionário em João Pessoa. Naquela época eu tinha moto, peguei aquela minha Titanzinha 125 e fomos embora. Naquela época a estrada não era duplicada, era mão e contramão, mas foi uma aventura boa. Mas isso aqui é uma outra história. A história que eu quero contar para você é que lá nós conhecemos um homem que ele se apresentava com o nome de Miguel Zuger, mas esse não era o seu nome. Ele era um missionário no Oriente Médio. O Miguel Zuger, ele, na sua adolescência, ele foi um dos fundadores de uma facção chamada Hamas, no Oriente Médio. Uma facção entre os muçulmanos. Aos 12 anos, ele já tinha as suas mãos manchadas de sangue. Ele matou muita gente. Até o dia de hoje, essa facção, ela existe e ela é uma facção terrorista. Esses homens que são homens bomba, que vivem explodindo por aí e matando muita gente. Esse homem foi quem idealizou essa facção. Ele conheceu a Cristo. E a sua vida foi completamente mudada, a sua vida foi completamente transformada. A gente comparava esse homem com o apóstolo Paulo. Na época em que nós o conhecemos, ele estava saindo da sua 29ª tortura para que ele negasse a Cristo. E ele estava dizendo naquele momento que aquela foi a pior de todas. Ele disse que ele foi pego juntamente com a sua família. Ele é casado com uma brasileira. E naquela época, eu não sei hoje, mas naquela época eles tinham um filho. E ele disse que amarraram suas mãos, amarraram os seus pés, colocaram um saco preto na sua cabeça. Colocaram ele amarrado de cabeça para baixo. E começaram a torturá-lo. E eles diziam assim: nós só queremos uma coisa. Negue a Cristo. Negue a Cristo. Sabe, quando ele contava isso para nós, ele contava em lágrimas, como se ele estivesse revivendo aquele momento. Ele falava o português, sabe? Ele tinha um sotaquezinho e ele dizia assim: como posso negar o meu Senhor? Como posso negar o meu Senhor? E eles disseram assim: olha, não adianta, nós não vamos conseguir arrancar isso desse homem dessa forma. E eles disseram aqui: olha, você tem aqui a sua esposa e o seu filho. Se você não negar a Cristo, essa será a última vez que você vai vê-los. Você consegue imaginar que situação desesperadora? E a palavra dele foi a mesma: como eu posso negar o meu Senhor?
Ele disse que colocaram ele dentro de um carro e começaram a andar com ele para cima, para baixo. Ele estava com um capuz, ele não via absolutamente nada. E ele dizia: certamente eles vão me matar, certamente eles vão fazer o mesmo com a minha família, e aqui eu não poderei mais vê-los. E ele disse que num dado momento, depois de andar por algumas horas, o carro para, eles tiram ele do carro, tiram o capô da sua cabeça e disseram assim para ele: vai embora, sai daqui. Ele não pode nem mesmo dizer o seu próprio nome, irmãos, porque ele é procurado. E nessa época ele estava aqui no Brasil com a sua família, aqui em João Pessoa. E a gente perguntava para ele: e o que é que você vai fazer da sua vida? Ele dizia: eu vou voltar para o Oriente Médio. Mas como você vai voltar para o Oriente Médio se lá eles querem matar você? Ele dizia assim em lágrimas: eles são meus irmãos. Eles não conhecem o que eu conheço. Eles só fazem isso porque eles não conhecem a Cristo. Eu conheço a Cristo. Cristo mudou a minha vida. E eu preciso anunciar para eles quem é Jesus Cristo. Um homem que entendeu qual o seu chamado. Sabe, irmãos, por muito menos nós deixamos de exercer a nossa influência. Por muito menos nós estamos abrindo mão e estamos deixando de levar pessoas ao destino eterno. E aquele homem voltou e ele foi para o Oriente Médio. Eu não sei nem se ele está vivo mais. Mas literalmente alguém apaixonado pelo Senhor. Sabe, eu olho para uma situação como essa e eu digo: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Porque às vezes quando eu penso numa situação como essa, eu imagino mais ou menos assim, sabe? Mas a gente não sabe de nada. Mas eu imagino mais ou menos assim, sabe? Se fosse comigo, somente comigo, talvez eu pudesse não negar o Senhor. Porque, irmãos, eu me conheço, irmãos. Sabe, eu sei que a minha fé precisa crescer muito mais. Mas eu fico imaginando se pegasse minha família e diz assim: ou você nega Cristo, ou nós vamos acabar com sua família. A minha fé precisa ser aumentada. Eu preciso ser mais apaixonado por Ele. Eu preciso amá-lo mais sobre todas as coisas. E talvez você possa se colocar numa condição semelhante à minha, mas esse homem e muitos outros homens de Deus, eles têm vivido a sua fé de uma maneira intensa, persistente, sacrificial. E esse é o chamado do Senhor para a nossa vida. Em Provérbios capítulo 29, verso 18, a palavra diz que sem visão o povo perece. Nós precisamos ter uma visão clara de Deus para a nossa vida, irmãos. Você está entendendo isso? Amém? O que eu quero que você entenda, olha, a nossa palavra nessa noite não é para que você possa deixar nada do que você esteja fazendo, a não ser que seja pecado. Porque aí você tem que deixar mesmo. Mas eu quero que você entenda que existe algo muito maior do que aquilo que você está vivendo hoje. E nós precisamos ter uma visão clara de Deus. E nós precisamos então abraçar esse chamado do Senhor para a nossa vida. Todos precisam de uma causa pela qual possa viver, lutar, dar o seu melhor. Sem isso, as pessoas morrem. Sem visão, as pessoas e as organizações, elas ficam estagnadas.
Por que é que nós não pregamos o Evangelho? Porque isso não pulsa no nosso coração. Às vezes, a gente fica mais ou menos assim, né? Você sente o desejo no coração de falar do Evangelho para alguém, mas se der oportunidade, eu vou falar. E as oportunidades vão surgindo, mas você fica com medo, envergonhado de falar do Evangelho. A palavra diz assim para nós, olha, prega o Evangelho sempre. Em todo tempo, prega o Evangelho. Naquilo que você estiver fazendo, prega o Evangelho. Na semana, algumas semanas, quando a gente viajou, a gente parou para almoçar num lugar. Aí eu chamei a moça e pedi o cardápio, e a gente estava pedindo, ela entregou o cardápio e ela saiu. Aí eu lembro que Júlia falou assim, olhou para mim e disse, pai, eu já sei o que é que o senhor vai fazer. Aí eu disse, e o que é que eu vou fazer? Ela disse, eu sei que o senhor vai chamar a moça, você vai dar uma palavra para ela, você vai orar por ela. E sabe, irmãos, e aquilo não passou pela minha cabeça, eu não ia fazer aquilo. Mas aí ela me lembrou, dizendo assim, é isso que você tem que fazer. Você já parou para notar que às vezes você sai para comer em algum lugar? Sim ou não? Tem alguém que te atende. A comida ainda não vem pelo drone. Em algum lugar está chegando assim, mas tem alguém que te atende. Você já parou para imaginar que o teu encontro com aquela pessoa que está te atendendo pode ser um encontro divino que pode mudar a eternidade dela? De você simplesmente dar uma palavra para ela, de você orar com ela, de você torná-la conhecida de que ela precisa de Jesus Cristo. Então perceba que nós temos muitas oportunidades. Você para abastecer um carro, você para tomar um cafezinho. Às vezes o cara dá um tranque em você no meio da rua, dá vontade de você, né? Você já parou para imaginar que talvez aquele cara esteja aflito, precisando de uma palavra, e ao invés de você dar um tranco, perguntar se ele tirou a carteira na Paraíba, coisa desse tipo, você olhar para ele e dizer, Jesus ama você, Jesus tem um plano para a sua vida. E se você perceber que o cara está alterado, você diz assim, olha, eu posso orar por você. Eu estou só dizendo, irmão, situações que são oportunidades de Deus que a gente perde. Então, a visão precisa estar muito clara, ela precisa arder no nosso coração. Então, todo líder, toda pessoa, todo homem, toda mulher tem a obrigação de ter ou de receber e manter bem clara a visão de Deus para a sua vida. Porque olha, sem visão o povo perece. Mas em contrapartida, quando a visão de Deus, ela encontra o seu lugar no nosso coração, nós decolamos, irmãos. Então isso precisa estar muito claro diante de nós. Então, como alguém que foi chamado por Deus para influenciar, lança a visão, torna a visão clara, persegue essa visão, estabelece valores para você conquistar essa visão. Lembre-se que o seu papel é influenciar pessoas a atingir o seu propósito. Deus te chamou para isso. E como é que você vai fazer isso? Lança essa visão. Como é que você vai fazer isso? Clareia essa visão. Clareia essa missão. Persegue, estabelece os valores para que essa visão de Deus ela possa se cumprir na sua vida e na vida daquelas pessoas que estão próximas a você. Jesus escolheu 12 pessoas.
E com esses 12, ou melhor com 11, né? Porque um pulou fora. Ele transtornou a Judéia da sua época. De tal forma que você só está sentado aqui nessa noite me ouvindo, porque Pedro, Tiago, João e os outros foram fiéis. Deram sua vida para que essa palavra chegasse até você. O que nós precisamos entender é: agora é a sua hora. Você pode dizer amém? Agora é a minha hora, irmãos. Agora é a hora da gente abrir mão de muita coisa. Porque olha, somente uma coisa importa: é a vida eterna com Deus. E nós precisamos primeiro acertar a nossa vida com Deus. Por isso eu digo para você hoje: se você está aqui e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você precisa hoje entregar a sua vida para Ele. E depois que você faz isso, você agora se torna um propagador dessa missão, de fazer Jesus Cristo conhecido a outras pessoas. E aí eu quero dizer uma coisa para você, para a gente finalizar. Quem obedece a palavra de Deus anda nos milagres de Deus. Você quer ver milagre na sua vida ou na sua caminhada? Seja alguém obediente. Você vai ver sinais extraordinários. Jesus, ele disse: aquele que crê em mim fará obras ainda maiores do que aquela que eu mesmo tenho feito. Se você for e você fizer discípulos, você verá essas coisas acontecendo na sua vida. Então você tem um chamado da parte de Deus. E esse chamado da parte de Deus consiste em influenciar pessoas para um propósito. E esse propósito é levar essas pessoas para estarem diante de Deus. Amém? Eu queria que você pudesse se colocar de pé em nome de Jesus.